Oi gente, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre visagismo nos cabelos, um assunto que eu ainda não trouxe aqui para o canal. Esta maquiagem aqui, simples porém bonita, é minha sugestão de maquiagem para o Natal. E vai ser o próximo vídeo aqui do canal, então se quiser confere lá. Eu fiz uma combinação de batons aqui na boca. Mas enfim, gente, eu sei que o curso que eu fiz de maquiagem, que foi o Makeup Academy, tem um lado visagista até forte, mas assim, é uma introdução no visagismo. E, por exemplo, a parte de cabelo não tem nada no curso da L'Oréal que eu fiz sobre cabeleireiro, né? O curso de cabeleireiro não tem nada sobre visagismo. Então eu vou trazer assim uma coisa bem superficial de visagismo no cabelo que eu vi por aí nas internets da vida com visagistas que eu acompanho. Não sou especialista em visagismo em nenhuma das duas áreas, tá? Mas eu gosto de falar sobre visagismo que às vezes tem um conhecimento básico que altera a nossa imagem e, mais importante na minha opinião, altera o jeito que o outro vê a gente, a impressão que o outro tem da gente, e muitas vezes a gente não sabe nem porquê, se você não tiver essa pequena noção de visagismo. Então é por isso que eu gosto de trazer esses pequenos conteúdos aqui para o canal de visagismo e vou trazer em breve de maquiagem também. Então vamos ter que ir aqui por categorias dentro da área de cabelo. Vamos começar por forma. Gente, o cabelo mais liso, ele passa uma impressão de maior seriedade, maior confiabilidade, maior eficiência no trabalho. Não quer dizer que a pessoa que tem um cabelo liso vai lá e passa uma progressiva e por causa disso ela ficou assim, gente. O visagismo é o que eu falei, é o jeito que o outro interpreta a nossa imagem, não necessariamente como a gente é, tá? Então, por exemplo, você está indo numa entrevista de emprego, você tem cabelo cacheado. Se você quer causar uma impressão para você ser contratada, é uma empresa séria, você está para um cargo de administração, uma coisa assim, o ideal é você ou prender esse cabelo todo, porque aí ele fica, né, com aspecto lisinho, ou você fazer uma escova nesse cabelo. Também nada de escova muito trabalhada, nada de cachos e ondas. Põe o cabelo mais liso mesmo, porque você vai passar essa imagem de maior credibilidade, maior seriedade. O cabelo ondulado, a gente pensa logo com ondas assim, se você falar até em ondas Gisele, você pensa em quê? Em praia. Então aquele ondulado meio assim, o meu não tá fazendo muito hoje, não tá afim, né? Aquele ondulado que muita gente faz com babyliss bem largo, ou então aquele cabelo meio bagunçado de praia, ele passa um ar o quê? Um ar descontraído, um ar praiano, um ar relax, tô na paz, não tô nem aí para arrumar meu cabelo. Por mais que também você não seja assim, é só o seu cabelo que é desse jeito, tá? Mas essa é a imagem que o cabelo mais ondulado passa. E o cabelo cacheado, aí também depende do tamanho do cacho, do nível, de se o cacho fica bem definidinho, ou se fica um cacho definidinho, o outro mais aberto, que tem isso também. Mas os cabelos bem cacheadinhos assim, em espiral, passam um ar mais romântico, mais delicado, uma mulher mais sensível. A gente costuma até brincar, gente, desculpa aí pelo barulho, isso é vento, tá? Nas plantas. Tá ventando muito hoje. A gente costuma até brincar cachinho Maísa, né? Por quê? Porque dá um ar até mais infantil também o cabelo cacheado. Então aí, olha o que eu falei da entrevista de emprego. Se você tem cabelo cacheado, o ideal não é você ir na entrevista de emprego com o seu cabelo cacheado natural. Mas, gente, isso é só uma sugestão. Eu falei a palavra ideal, eu não falei você deve, você tem que, tá? Sugestão. Claro que se você é uma pessoa assumida que não quer representar um papel social, você quer ser você em todas as ocasiões, vá com o seu cabelo natural, vá com o cabelo do jeito que você quiser, mas eu tô dando uma sugestão, porque é o que eu falei, visagismo é a imagem que os outros têm da gente, e a gente numa entrevista de emprego quer causar uma boa impressão, a gente está ali representando um papel social, né, de um bom funcionário, não necessariamente sendo nós mesmas. O cabelo crespo, ele tem normalmente uma característica que não é crescer para baixo, ele normalmente cresce para cima, né? Ele cresce fazendo um volume assim na cabeça, então ele também causa esse ar que o cabelo cacheado causa de despojado, aliás, que o cabelo ondulado causa de despojado por causa do jeito que ele cresce. Se o seu cabelo crespo cresce caindo mais para baixo, aí ele vai entrar na categoria do cabelo cacheado, tá? Então, isso é o visagismo em relação às formas, né, liso, ondulado, cacheado, crespo do cabelo.
Tem visagismo em relação à cor e tem visagismo em relação a corte também. Então vamos lá falar sobre cor, que também é bem breve. Gente, vocês já ouviram aquela piada, acho que todo mundo já ouviu, que loura é burra, né? Gente, tem explicação para dizerem que loura é burra, uma explicação científica. E não é alguma coisa genética que as louras são mais boas, não tem nada a ver. Isso é besteira. E é justamente a parte do visagismo, a parte da interpretação que o outro tem da nossa imagem. O que acontece com o cabelo loiro, gente? Normalmente quem fica na praia direto, seja surfista ou banhista, aquela mulher que fica lá tomando sol, se bronzeando, e o cabelo clareia mesmo com o sol, já tem até um vídeo aqui no canal mostrando como clarear seu cabelo com o sol, são pessoas que estão ali relax, de boa, não brigam com ninguém. Inclusive surfistas normalmente são chamados de burros também, não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi uma piada que o surfista não fala consoante, o surfista só fala com vogal, aí tem aquela frase assim, oh, e aí, que é o problema, vambora, alguma coisa assim. Então, por quê? Tanto as mulheres que tingem os cabelos, quanto os surfistas que ficam na praia e o cabelo clareia com o sol, tem cabelo claro, e o cabelo claro dá essa ideia de despojamento, de relax, pessoa que não quer se preocupar, que não quer ter trabalho. É o que essas pessoas são só porque você vai lá e colore o seu cabelo de louro, você vai ficar assim? Claro que não, né, gente? Tô falando mais uma vez, é a impressão que o outro tem sobre a gente. Então, o cabelo mais claro, quanto mais claro, mais ele dá essa impressão de despojamento, de praia, de paz e amor bem com a vida, entendeu? Então, de novo, se você quer uma imagem séria, você trabalha numa empresa, você tem um cargo de chefia, e se por ser mulher você sofre algum tipo de preconceito dentro dessa empresa, o ideal é você ficar com seu cabelo escuro, mesmo que o seu cabelo natural não seja escuro. Escureça esse cabelo. O cabelo, quanto mais escuro, mais ele pesa. Vocês já ouviram falar isso, porque muitos cabeleireiros falam isso. Mas eles falam como se fosse uma coisa ruim, né? E nem sempre. É um peso de seriedade, é um peso de estabilidade, é um peso de pessoa centrada, focada, equilibrada. Então o cabelo escuro, ele passa esse ar mais pesado no sentido de seriedade. Não é necessariamente ruim você ser uma pessoa séria, não é? É o que eu falei, loiro, praia, cabelo escuro, escritório, seria mais ou menos assim. E eu já vi muita gente falar que no verão clareia os cabelos, faz umas mechas, e no inverno escurece os cabelos, talvez por causa dessa ideia também de praia, tá? Então tenham isso em mente, um cabelo mais claro, ele é mais despojado, mais descontraído, um cabelo mais escuro, ele passa mais seriedade, uma pessoa centrada. E o cabelo ruivo está cada vez mais extinto, né? A gente consegue mais artificialmente hoje em dia, e ele é um cabelo que chama muita atenção, justamente pela raridade que existe na genética dele aparecer. Então é um cabelo de uma pessoa chamativa, alegre, sabe? Aquela pessoa que chega chegando, e também não é muito bem visto numa entrevista de emprego, mas claro que você não vai tirar o seu cabelo ruivo só para ir para entrevista de emprego. Prenda o cabelo, né? Arrume seu cabelo aí para ficar lisinho, arrumadinho, sem chamar mais atenção do que você, e tá tudo certo. Só tô dando de novo dicas, mas o cabelo ruivo ele chama muita atenção, ele tem essa característica de ser impactante. Vamos a corte. Corte é a parte mais complexa do visagismo no cabelo e é a que eu menos sei, porque exige muito estudo. Então o que eu vou falar com vocês é sobre cabelo longo, cabelo curto e franja, porque isso aí é uma coisa também bem geral e dá pra gente trabalhar. Gente, normalmente cabelo longo, e quando eu falo longo é abaixo dos ombros, né? Normalmente o fio que comprido, não é aquele cabelo repicado. O cabelo longo, inclusive, é normalmente usado por uma faixa etária de mulheres mais jovens. Homens, eu não sei se tem faixa etária. Nas mulheres, normalmente, até os cabeleireiros indicam que a partir dos 35 anos a mulher começa a diminuir o tamanho desse cabelo. Indicam, tá, gente? Sugestões, de novo. Porque o cabelo mais longão, ele exige tempo, ele dá trabalho, então é indicado para mulheres mais jovens, que têm mais tempo e cujo cabelo é mais saudável também, porque conforme a gente envelhece, nosso cabelo também envelhece.
E o cabelo longo também, dependendo do corte, dependendo do se ele é escovado ou não, ele também traz esse ar mais de seriedade. Você vê com o cabelo longo reto, cortado reto, ele fica aquele negócio totalmente, né, vrum assim na cabeça, reto embaixo, ele passa um ar mais sério, mas é o que eu falei, depende do corte, né? Se você picota ele todo, faz uma escova, já mudou. Se você ondula, faz babyliss, já mudou. Mas é o que eu tô falando em termos gerais, porque eu não entendo muito da parte de corte. O cabelo curto, aí tem vários tipos de curto, né? Desde o Joãozinho até um cabelo Chanel, ele também passa um ar, ele pode passar um ar mais sério se ele tiver um corte mais reto, né? Tipo Chanel, Joãozinho, mas ele pode passar um ar mais descontraído, mais leve, se ele for mais repicado, mais trabalhado, que é muito mais fácil, inclusive, de fazer no cabelo curto, tá? E se a gente reparar, e aí é uma questão cultural, se a gente reparar, existem países que predominantemente as mulheres têm cabelo longo, como é o caso do Brasil, e países em que as mulheres predominantemente têm cabelo mais curto, como é o caso de vários países europeus. Então isso também pode indicar um nível aí de praticidade da mulher, ou vaidade. Enfim, isso aí não entra tanto no visagismo. Agora, a franja é uma grande questão no visagismo do cabelo. Porque o que acontece, gente? Aí eu tenho que falar um pouquinho do visagismo do rosto, mas é bem pouquinho. Nosso rosto, para a gente entender o nosso rosto, a gente tem que dividir ele em 3 terços. O primeiro terço, ó, pega de debaixo do nariz até o queixo. O segundo terço, de debaixo do nariz até o final da sobrancelha. E o terceiro terço, do final da sobrancelha até o início do cabelo, tá? Esses terços, dentro da psicologia, aí já mudou até de área, eles têm um significado. Esse terço aqui, ó, o terço da fala. Sabe aquela pessoa que fala primeiro e pensa depois? Então, esse terço aqui representa a ação, a impulsividade, aquela pessoa que toma a atitude logo. Esse terço aqui, ó, é onde fica o nariz, que é um órgão sensorial, os olhos, visão, até a audição, fica tudo nesse terço aqui. Então, esse terço aqui é o mais responsável pelas nossas... Responsável não, estou usando a palavra errada, é o que indica, né? As nossas emoções, as nossas sensações. Então, esse aqui é o lado mais emotivo. E esse aqui, o que tem atrás dessa cuca aqui, dessa testa? Cérebro. Acho que todo mundo tem um. Então, aqui nesse terço indica a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio. E em mim isso não faz a mínima diferença, porque eu tenho eles mais ou menos do mesmo tamanho. Mas tem gente que tem o terço aqui de baixo bem maior, ou esse terço aqui do meio bem maior que os outros, ou o terço da testa bem maior. Quando você tem esse terço maior, indica que você tem mais propensão de personalidade àquilo. Por exemplo, quem tem esse terço aqui muito grande, normalmente é a pessoa impulsiva, a pessoa que fala primeiro, pensa depois, primeiro toma atitude, depois fica assim, eu não devia ter feito isso, entendeu? Deu para entender, né? E o que acontece com a franja? Por que eu tive que explicar isso? A franja faz o quê? Tampa esse nosso terço aqui de cima, responsável pelo quê? Pela inteligência. Não quer dizer que a pessoa cortou a franja e ficou burra, ou que você tem uma testa curta que você é burra. Não estou falando isso, eu estou falando que isso é a imagem que os outros vão ter de você. Então, quando você pega e corta uma franja, vamos tentar simular isso. Nossa, tô linda, né? Tô parecendo sei lá o quê. Aqui, tampei justamente o terço responsável pela imagem da minha inteligência. Então, o que acontece? Eu, primeiro, tampei a minha inteligência, fiquei com uma imagem de mais burra. Isso vai soar muito mal, mas eu quero que vocês entendam assim, na crueza do negócio. Depois vocês vão conseguir. Até a maritaca passa. Depois vocês vão conseguir, eu sei, refinar esse pensamento e entender que isso é só uma ideia de imagem. Não tem nada a ver com o jeito que a gente realmente é. E além de tampar esse terço aqui mega importante, você enaltece o terço que vem logo em seguida. Olha, o que eu falei desse terço: nossas sobrancelhas, que também são bem emotivas, responsáveis pela imagem de emoção que os outros têm sobre nós. Nossos olhos, nosso nariz, você enaltece o terço da emoção, tá? Deu para entender? Você tampa a inteligência e enaltece a emoção. Tira esse cabelo daqui. Então, o que acontece automaticamente com a nossa imagem quando a gente corta a franja? A gente fica mais sensível, mais delicada, uma mulher mais delicada, dá essa aparência para o nosso rosto, porque tampa um pedaço
e enaltece o outro. Então, se você tá ok, se você é uma mulher assim, você se comporta dessa maneira e não tem problema nenhum em as pessoas olharem para você e sentirem isso, ok, corte sua franja. Agora, se você é como eu, uma pessoa mais ativa, que tem opiniões fortes e tal, eu não gostaria que as pessoas olhassem para mim e vissem uma mulher frágil, delicada, calminha, quietinha, porque eu não sou assim. Então, para mim, não é uma boa cortar franja. Por mais que no meu rosto fique bonito, vai causar essa impressão nos outros, vai trazer para mim essa imagem de fragilidade, de doçura, de emotividade que eu não quero passar. Então é só isso que vocês têm que saber, gente. Aliás, resumindo esse vídeo, essas informações servem para quê? Para vocês saberem a imagem que o outro vai ter sobre você. E se quiser clarear o cabelo, cortar a franja, cachear o cabelo, esticar o cabelo, você vai ter consciência da imagem que o outro vai ter sobre você. Só para isso que serve esse vídeo. Não é para te convencer a fazer isso ou aquilo, não é para te falar, numa entrevista de emprego você tem que ir assim, assim. Não, gente, não é para isso. É para você saber a imagem que o outro vai ter de você. Você faz o que você quiser, você tem toda a ousadia do mundo aí, as escolhas da sua vida para escolher o que você quer. Mas é bom sempre a gente estar atento, a gente saber, a gente conhecer, não é o que eu sempre falo aqui no canal? Para a gente aprender. Então, a gente aprendendo isso, a gente faz o que a gente quer, tendo consciência das possíveis consequências. No caso, a consequência é só o que o outro vai pensar de você, o que também para muita gente não faz a mínima diferença, né? Mas numa entrevista de emprego faz, pelo menos para mim faz. Então é isso, gente. Esse foi o tiquinho de visagismo no cabelo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês aproveitem alguma coisa desse vídeo. Se tem alguma outra opinião, se discordam, se querem discutir com respeito, até porque o que eu trouxe aqui não é a minha opinião, é resultado de estudos, deixem aí nos comentários e vamos conversar sobre isso. O que você faria, o que eu faria, em que situação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!